Saudações, sejam bem-vindos a este espaço Conhecimento e hoje vamos conversar com o académico, o coordenador da comunidade de Santo Egídio a nível da província de Sofala, uma figura subejamente conhecida. Estou a falar do Nelson de Moda. Vamos falar aqui de uma obra que já está no mercado há sensivelmente 2 anos, foi lançado no ano de 2022 na cidade da Beira e também passou por outras províncias, foi para Maputo e outros pontos deste país. Para já, vamos saudar e primeiro também agradecer pela disponibilidade de ter vindo cá à nossa televisão. Nelson Moda, muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer-lhe de facto pelo convite e pelo espaço que a NSTV dá para poder falar um bocado da obra, da vida pessoal, Exato. que para mim é um grande privilégio, não é? Poder partilhar isto tudo. Portanto, obrigado pela oportunidade. Exato. A primeira pergunta é quando e onde nasce o Nelson Moda? Olha, eu nasço no Hospital Rural de Inhamatanda, aqui na província de Sofala, a 20 de novembro de 84. Por acaso este ano terei a graça de celebrar 40 anos. No dia 20 de novembro, já preste, não é? E nasço ali num contexto atípico, não porque os meus pais eram dali, mas porque se encontravam ali por razões de trabalho. O meu pai é natural de Gorongosa e ele esteve naquele período da Guerra Civil a trabalhar como administrativo numa empresa pecuária em Lamego e tinha lá o acampamento da empresa. E foi naqueles cenários que conheceu a minha mãe ainda jovem. E pronto, com as dores do parto, Lamego sendo uma localidade não oferecia condições. Exato. E o meu pai na altura tinha que pegar o Land Rover que usava para chegar à vila de Inhamatanda para o parto. E nesta caminhada toda sofre-se emboscada durante a Guerra Civil com os guerrilheiros de Renamo. Ficou-se ali a noite toda e só foi possível no dia seguinte. Portanto, havia um risco que o parto fosse na rua. Mas graças a Deus foi possível chegar até o hospital rural, porque deve imaginar que de Lamego para Inhamatanda são apenas 12 quilômetros, portanto um pedaço muito curto. E por causa da guerra levou-se 24 horas para chegar lá. E pronto, nasci lá. E eles continuaram a trabalhar na vila, aliás, no distrito de Inhamatanda. Estudei e cresci em Inhamatanda, fiz a 10ª classe ali. E pronto, daí voltei à Beira. Voltei à Beira quando já os meus pais morreram, todos eles. E voltei cá na Beira para procurar a vida, como prosseguir com a vida, não é? Mas quando os pais perderam a vida, o Moda ainda dependia na totalidade dos seus pais. Agora, há um cenário que os meus pais, durante a Guerra Civil, a nossa casa em Lamego sofre este assalto dos guerrilheiros e o meu pai foi levado pelos guerrilheiros de Renamo. Minha mãe foi recrutada pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E aí deve imaginar que o meu pai lutava contra a minha mãe, cada um nas suas posições de luta. E pronto, cada um encontrou a sua forma de sair deste contexto de guerra e procurar a vida. E foi mesmo por causa da guerra que os meus pais, tanto tempo separados por causa da guerra, e separaram-se, cada um tomou outro rumo. O meu pai casou-se, minha mãe também mais tarde casou-se. Portanto, na altura que foram recrutados, eu tinha apenas 12 anos de idade. E depois vim a reencontrar-me com minha mãe
quando eu tinha 9 anos. Uau. E com meu pai 14 anos depois. E em pouco tempo, pronto, minha mãe adoeceu, infelizmente acabou falecendo. O meu pai também, mais tarde, já em 2003, adoeceu e acabou também falecendo. E eu estava dependente, sobretudo com a minha mãe, a que reencontrei primeiro, não é? Pronto, a vida deveria dar seguimento. Vim para a cidade da Beira, procurei formas de reerguer-me, procurei amigos. Meus familiares não eram aqueles que tinham condições para poder prosseguir com a minha escolaridade. Foi mesmo graças a esta simpatia de uma família pobre, mas que nunca abandona. Mas também de amigos que têm um pouco mais e que conseguiram dar uma mão, até que fiz a minha primeira formação como professor primário. Aqui no Instituto de Magistério Primário de Inhamisua, na altura, não é? Fiz ali a formação como professor primário, fiquei internado 12 anos e saí daí já para o campo de trabalho. Portanto, a minha primeira profissão foi mesmo professor primário. E eu gostaria também de saber, depois desta separação dos seus pais, quando tinha 2 anos, volta a reencontrar a sua mãe aos 9 anos. Como é que foi este contacto? Foi muito difícil. Lembro-me que eu estava, na altura, o meu pai havia conseguido escapar das mãos dos guerrilheiros de Renamo e estava em Gorongosa, numa palhota da sua mãe, a minha avó neste caso, que também já faleceu, e ficou lá escondido, não poderia sair daquela palhota porque os guerrilheiros estavam à sua procura. Exato. E eu estava lá com ele, eu e a minha irmãzinha, a minha irmã mais velha. Estávamos lá com o meu pai, sem saber onde estava a nossa mãe. E o meu pai passa muita pressão de perseguição, não é? E ele viu que a situação estava tão difícil, antes que ele fosse, mais uma vez, raptado pela Renamo, achou melhor encontrar formas de localizar a minha mãe e entregarmos a nossa mãe. Exato. E assim ele desarrascava a vida. E num belo dia, sabe-se, através de um senhor caminhonista que transportava madeira, que a nossa mãe estava a algures em Yamatanda, casada. Não havia telefones na altura, a rádio também, a comunicação não era muito abrangente. E a partir deste senhor foi possível seguir a pista, não é? Estava lá, contou as características, disse provavelmente é esta. E lembro-me muito bem, tenho esta imagem, que no ano 1990, que nós entramos neste caminhão em cima de troncos tapados com a lona, e fizemos aquele troço Gorongosa em Yamatanda em 2 dias. Não sabíamos para onde íamos, mas o motorista do caminhão tinha ideia onde ia, e era para ver se encontrávamos a aprovação da nossa mãe, se a nossa mãe iria reconhecer-nos como filhos, ou era uma presunção errada do motorista, não era tal senhora mãe de tais filhos. Exatamente. E descemos na autoestrada e começou-se a perguntar se conhecia uma senhora assim, com este nome, etc, etc. E poucos, sim, foi possível localizar. Localizamos. Logicamente, eu não reconhecia ela como minha mãe, porque fui tirado dela quando bebê. Exato. Mas ela logo reconheceu que eram os filhos, não é? E ficamos ali, era toda a zona, todo o bairro, os choros de angústia, mas também de alegria, de reencontro, não é?
E pronto, lembro-me que foi mesmo uma grande festa, não só da casa onde nós chegamos, onde a minha mãe vivia, mas as pessoas em torno, porque já sabiam a história, que se tratava de uma mulher que tem os seus 2 filhos desaparecidos, não sabe onde que estão por causa da guerra, etc. Então eram lágrimas de anos. Exato. E que naquele dia foi uma grande festa. Um momento emocionante. Então, a moda depois vem à beira, como disse, teve ajuda de amigos e pessoas de boa vontade que também o ajudaram até a sua formação como professor do ensino primário. Depois começou a dar aula. Qual foi a primeira escola em que começou a lecionar como professor? Agora, eu comecei como estagiário que eu formei-me a professor de inglês. Era na altura que Moçambique estava a introduzir o novo currículo. Exato. Em que a escola primária deveria passar a ensinar o inglês. Porque o inglês só se ensinava a partir da 8ª classe. Quando decidiu-se que o novo currículo, o inglês deveria passar a partir da 6ª classe. Então o governo viu-se obrigado a desencadear formações de professores primários para atender esta demanda toda. Exato. E eu fiz parte do segundo grupo de formação de professores primários. Então estagiei na escola primária completa dos pioneiros por 4 meses. E depois da minha graduação, a minha primeira afetação de facto como professor primário com um contrato regular foi no distrito de Machanga. Machanga, muito distante. Como é que foi? Era a primeira experiência. Na verdade foi um choque. Eu na altura havia sofrido um acidente de viação, havia quebrado a minha perna e estava de muletas, e vamos à Direção Provincial de Educação para ver as afetações. Exato. Eu não esperava que a afetação, pensava, pronto, professor de inglês, calharia aqui na cidade, está a começar, etc. Não se daria primazia aos distritos, então estava mesmo convencido de que estaria na cidade da Beira. Mas quando vou à vitrina, vejo a pauta de afetação, distrito de Machanga, muito fora de imaginar. Exato. Tentei ver, por causa da situação da saúde que me encontrava na altura, que olha, é difícil, com muletas, como que faço? Olha, senhor tem que escolher. Se quer trabalhar, assina o contrato e a carinha está já disponível para levá-lo. Caso contrário, vamos ter que substituir com uma outra pessoa interessada. Olha, na situação que já contei, de penúria que vivia, etc. Exato, Tentei novamente negociar e ele disse, olha, uma mão lava a outra. Exato. E uma mão lava a outra, era necessário que se pagasse alguma coisa. Exato. Eu disse, olha, não tenho. Ele disse, olha, se não dares 500 meticais na altura, 500 meticais, ok. Não dar 500 meticais. Se dares 500 meticais, eu mudo o seu nome. Distrito de Machanga para a cidade da Beira. Vais escolher a escola que queres. Disse, 500 meticais, não é possível. Onde é que eu vou apanhar 500 meticais? Não era fácil. Exato, escola dou-te até às 14 horas. 14 horas vem dizer-me se consegues, mudo a guia de marcha de Machanga para a cidade da Beira. Eu não procurei 500 meticais. Primeiro porque não tinha fonte como conseguir 500 meticais. Nem com os meus familiares, nem com os meus amigos. Segundo porque não era justo que eu pautasse por uma situação dessas. Comecei a imaginar, eu venho de uma situação longínqua, de um distrito. Se formei-me lá é porque existiram moçambicanos que decidiram apostar, abraçar e trabalhar um distrito. Por que não posso fazer isto? Então, se Machanga também é Moçambique, e se Machanga também há moçambicanos que devem estudar como eu estudei, eu vou. Então, simplesmente antes das 14 eu fui pegar a minha guia e no dia 16 de março de 2005, quando chovia, entrei num carro e fui a Machanga. Chego em Machanga, estamos a falar há 20 anos quase. Chego em Machanga, quer dizer, não sabia que estava ainda. Chegamos por aí 16 horas com uma chuva torrencial e o motorista diz, já chegamos. E eu disse ao senhor, não, nós vamos em Machanga na vila. E ele disse, sim, o palácio do administrador é esse. Quer dizer, já estávamos na vila, mas era tudo uma pira em volta. Quer dizer, não dava-lhe a impressão de que estava numa sede da vila distrital. Era tão rudimentar, era tão
periférico que não era possível acreditar que aquilo se tratava de uma vila. E descemos aí. Descemos ali, fomos acolhidos pela Direção Distrital de Educação na altura e disseram que, olha, fique aqui, já é tarde, amanhã vamos disponibilizar tratores para vos carregar, porque outros deviam ir à ilha, depois ali já não se sabia, tinha que se esperar também a afetação. Se calharia na vila, ou na ilha de Chiloane, ou em Divinhe, ou Mutaré, qualquer escola. Exato. E eu estava já preparado para isto, deveria ir em qualquer escola. Então chega a noite, olha, vamos jantar aqui numa pensão, tinha uma pensão aí em cima, todos os professores novos fomos aí, jantamos, voltamos, não havia onde dormir, porque não havia condições de pagar a pensão para todos nós. E disseram, olha, aí na direção distrital tinha uma sala onde acabavam de receber caixas de livros escolar de distribuição gratuita que ainda não tinham sido distribuídos. E aí o técnico que nos acolhera disse, olha, não temos cama, dê um jeito, estão aqui as caixas, pendurem-se, o importante é amanhecer. E dormimos por cima das caixas de livro. E dia seguinte estava lá o técnico, disse, olha, agora vamos chamar os que vão aqui próximo. E eu fui chamado, que deveria ir dar aula numa escola primária ali próxima, que se chama Escola Primária de Mupini. Está uns 10, 15 minutos a pé. E peguei a minha mochila e trazia um plástico que tinha uma panela e alguns pratos e copos e comecei a caminhar. Disse, olha, só vai reto, a primeira escola que encontrares à esquerda é esta. E fui. Chego lá, surpreendentemente, quando chego naquela escola feita de caniço, encontro uma população sentada. Achei estranho. E chego, fui à secretaria da escola para apresentar a minha guia de termo de início de funções, essas coisas. E cheguei e encontrei o diretor de escola. O professor de inglês é o senhor? Disse, sim, vim me apresentar. Disse, olha, venha cá. Veja aquela gente toda aí, aqueles são pais encarregados de educação. Estão à sua espera já há 2 meses. Uau. Porque nós comunicamos que virá aqui um professor de inglês. E esta escola, esta comunidade nunca teve um professor de inglês. Aquela gente toda que está ali está a pensar que o tal professor de inglês é um branco. Exato. Então eu tenho que ir lhe apresentar. Eu já fiquei, quer dizer, não era algo que eu esperava. E pronto, foi ali. Devia falar a língua local, o Xindao. O diretor apresentou a língua local. Nós sempre vinhamos anunciando que finalmente o professor ia já alguma, o inglês. Exato. Todos não estavam a imaginar de que era aquele que estava ao lado, pois eu estava mais magrinho, etc. Não? Então, o professor é o Zoguma, o professor já chegou, é este. Não houve salva de palmas, porque se esperava um branco. Então devia explicar, outros começaram a murmurar, a levantar, mas a Diana me juntou, está pensando zungo, pensávamos que era um branco, que vinha, etc. Como assim? E fiquei ali. E comecei a trabalhar. Então foi a minha primeira experiência, recebia 2.680. 2.680. Era um dos professores mais pagos no distrito, porque eu havia feito nível médio. E na altura muitos professores ainda tinham o nível N5 ou elementar. Então receber na altura 2.680 meticais era o suficiente para poder fazer o rancho e até mandar algum para a beira, não é? E foi assim como começou a minha vida. Por quantos anos ficou em Machanga? Eu fiquei em Machanga 2 anos. Fiquei 2 anos, mas pareciam 20 anos. Porque daí eu tive aquela vez que não. Eu aqui vou dando contributo. No ano seguinte entrou um outro professor de inglês. Depois entrou outro. Então pronto, chega. Comecei
já tem outros, eu tenho que estudar. Eu concorri à Universidade Pedagógica para a licenciatura em ensino de inglês, já havia sido admitido, anulei a matrícula naquele ano porque tinha que cumprir o contrato em Machanga. E no ano seguinte eu pedi a transferência. E, na altura estava cá o governador Alberto Facchina. Eu expliquei que, olha, eu tenho que voltar, mas também tinha problema de saúde da perna, que havia acidentado, então estava quase todos os meses no Hospital Central para fisioterapia, não é? E aquilo não era muito bom para o trabalho também, era constrangedor, porque devia sair uma semana, estou na beira, os alunos abandonados. Então, tendo em conta esta situação da saúde e também a situação de que deveria prosseguir com os estudos, foram motivos suficientes para ter a transferência e vim para cá. Cheguei na beira, fui colocado na escola primária completa Júlio Nyerere, na Manga, quase em Amizo. Sim. E fazia isto, dava aulas na Manga, às 17 horas apanhava TPP 3 meticais para a Universidade Pedagógica, a estudar à noite eu ensino, a licenciatura em ensino da língua inglesa. 4 anos na Universidade Pedagógica, foi o tempo também que fiquei 4 anos na escola Júlio Nyerere. Daí a direção provincial da educação de Sofala pediu para que eu fosse lecionar na escola secundária, que é Mateus Sansão Mutemba, que necessitava de um professor de inglês licenciado, e fui ali trabalhar. Então, falar do modo, vamos levar aqui o dia inteiro. Vamos pular, não é? Para a parte já de escritora, não é? Gostaria de saber se esta foi a primeira experiência do Chirico ou já tivemos outras? Bom, eu como livro composto, editado, publicado é a primeira experiência, mas eu já vinha escrevendo nos momentos muito duros da vida pessoal. Eu sempre, desde a escola secundária, fiz parte do livro, fiz parte do quadro informativo da escola. Não é? A escola secundária de Nhamatanda, de que tenho muito gosto, sempre incentivou para que os alunos escrevessem e publicassem no quadro da escola. Então eu tinha ali poemas, eu tinha aí alguns textos, eu tinha ali muita produção literária que colocava, que divulgava. Mas tantos outros colegas meus de escola também, era como se fosse uma competição. Exato. E era tudo a manuscrito, Exato. Nunca digitava, não é? Deveria colocar muito bem a caligrafia. Tinha que ter uma boa caligrafia. Sim, num papel de 25 linhas. E depois dava o revisor de textos da escola. Exato. E publicava. Portanto, semanalmente eu poderia publicar 2, 3 textos. E pronto, quando comecei a trabalhar como professor, dali pronto, tive a possibilidade de escrever para o jornal, publicar no jornal mensalmente. Passei a ter dica no Diário de Moçambique, todas as segundas-feiras, algum texto, e muitos começaram a dizer: mas escreves tantos textos sólidos, se pudesses pensar num livro, sairia, exato. Mas eu nunca tive a intenção de escrever um livro. Eu sempre preferi alguns textos curtos para comunicar, para divertir, para informar, etc. E esta ideia de fazer um livro foi mesmo um impulso externo dos leitores de texto que dizeram: componha isto, são Sim. textos muito bons, depois tens uma linhagem sempre pela paz, etc. Por que não fazes um livro? E há uns 5, 6 anos comecei a ver a possibilidade do livro. Depois tinha barreiras como podia publicar, onde conseguiria dinheiro para poder pagar a editora. Mas pouco a pouco, falando com as pessoas, fui ultrapassando esses medos, essas barreiras, e pronto, saiu o Chirico. O Chirico que para muitos, logo que se ouve assim,
imaginamos ou pensamos naquele rádio, o único na altura, o Chirico. Então, este Chirico, porquê que surge esta ideia de dar o título Chirico a esta primeira obra do Nelson Motta? Bom, Chirico, a princípio, é um pássaro, não é? Um pássaro, mas para nós em Moçambique, durante a Guerra Civil, tem um significado diferente, porque Chirico para nós é o aparelho de rádio. De rádio, exato. É o aparelho de rádio com uma marca colorada de preto. Tinha outras cores, mas a cor preta era aquela mais vulgar, não é? E um aparelho de fabrico alemão. Em Maputo havia uma fábrica alemã que produzia. E era de fácil acesso a muitas famílias naquele tempo de guerra. Exato. Uma família com rádio Chirico naquele tempo era como uma família com plasma hoje, não é? Era como uma família com um celular fixo. Exato, não é? Então era algo simbólico da nossa pobreza, mas também da nossa riqueza literária, porque naquele tempo era muito comum as pessoas em torno escutarem noticiário nas horas nobres de notícia. E este aparelho, a partir deste receptor radiofônico, era possível ouvir-se no início da Guerra Civil, em 1976, 77, notícias de propaganda pró-guerra civil. Portanto, vozes estranhas que entravam, uma emissora estranha que era possível sintonizar, já não a antena nacional apenas, mas se apanhava uma emissora estranha que falava contra o regime do dia, não é? Isso que nos está a dar, nós não lutamos para a independência para isto, temos que pegar todo em arma para combater este regime. Portanto, a África Livre, a Rádio África Livre, que foi muito famosa no tempo. Portanto, todos estavam em torno deste aparelho para escutar isto. E é este aparelho que foi graças a este aparelho que a mensagem de propagação de informação para a guerra correu mais rápido. Correu mais rápido. Em contrapartida, quando começa o processo de negociação em Roma, nos anos 89, 90, foi também a partir deste aparelho que mais uma vez o povo moçambicano, as famílias, se encontravam em volta à espera de notícia da paz. Exato. Portanto, é um aparelho que apresenta uma dualidade. Usado como instrumento de propagação da guerra, mas do outro lado usado como a única fonte de esperança da paz. Então, cada dia, lembra-se que as negociações em Roma duraram 27 meses, portanto, mais de 2 anos. Exato. E a cada dia, para os moçambicanos, era o dia de esperar a notícia da paz. E nunca chegava. Lembro-me que há imagens surpreendentes de famílias que não tinham aparelho, mas juntavam-se as famílias vizinhas e, porque não podia estar aqui, penduravam na árvore, punham o volume máximo e todas as famílias sentadas debaixo da árvore a escutar. Será hoje que chegará a notícia da paz? Será que vão assinar hoje? Será que vão assinar hoje? Então, esta retrospectiva histórica do uso do aparelho Chirico convenceu-me a escrever este livro sobre a paz em Moçambique, mas também a atrair os leitores, colocando o título Chirico. Todo aquele que viveu aquele tempo, quando ouve falar de Chirico, tem memórias. Exato. Quer contar. Exato. E quando fiz o lançamento há 2 anos, o primeiro lançamento do livro Chirico aqui, eu coloquei a aposta às pessoas. Quem tivesse aquele aparelho que viesse levar um livro grátis. Só vieram 3 pessoas. Porque já não existe. Já não existe. Só vieram 3 pessoas e mostraram. 2 pessoas, o aparelho já não funcionava. Ficou apenas a relíquia. Sim. Mas uma pessoa, que é o deputado Geraldo Carvalho, ainda funcionava. E ainda funciona até hoje, está bem conservado. Okay. Mas o resto das famílias
Já não tem aquela Já não parede. tem. Então, faz parte da nossa história. Ok. E porque a intenção com o livro Chirico é mesmo resgatar a nossa história, que ela não seja esquecida, mas também que ela não seja repetida. Exato. Porque um povo que esconde a sua história, que mistifica a sua história, que falsifica a sua história, é um povo que risca a repetir a história. As coisas horríveis que aconteceram nesta terra, para que elas não aconteçam mais, o método não é escondê-las, nem manipulá-las. É dizer à nova geração que, olha, o presente que vivemos hoje é melhor que o passado. Porque o passado as famílias se separavam, os filhos iam um caminho, os pais noutro. Que não era possível ir à escola não por falta de dinheiro, mas porque a escola não abria por causa da guerra. Então, explicar isto a esta geração hoje, vão perceber que os tempos que vivemos hoje têm problemas, sim, têm desafios, sim, mas o passado foi pior. Então, é o propósito que eu lanço o Chirico, para, a partir dos contos da antiga geração, incutir na nova geração os valores e a necessidade de preservação da paz. Exatamente. Foi fácil recolher os conteúdos para a compilação desta obra? Não foi fácil. Não foi fácil porque eu precisava que não fosse eu a escrever o livro, que fossem os moçambicanos que viveram a guerra civil a falarem no livro. E não podiam ser moçambicanos de Sofala, de Beira apenas, deviam ser moçambicanos do Moçambique inteiro. Então não foi fácil o fato de que tinha que encontrar recursos para percorrer o país inteiro. Tenho testemunhos no livro de todo Moçambique. Homens e mulheres, guerrilheiros, ex-guerrilheiros, civis, ex-presidente da República, ex-mediadores, ex-chefe das delegações dos conflitos, etc. Como bater as portas dessas pessoas, como ouvir um pé descalço e como ouvir o presidente João Chissano diretamente. Exato. Então, foi um grande investimento que nem a própria venda do livro não compensa. Não compensa em nada, porque foi necessário pedir recursos para fazer toda esta aventura, e eu tenho muito orgulho disto, de ter pelo menos aventurado e contribuído com uma obra histórica que de forma crua, genuína, espelha a realidade da nossa história. Valeu a pena o esforço? Valeu a pena. Nelson Moda, gostaria de continuar, mas o tempo já começa a apertar. Agradecemos aqui pela disponibilidade, por este espaço de conversa, e queremos desejar muito sucesso nesta sua caminhada como académico, como escritor, e que venham mais obras. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez à televisão por este convite que me formulou, e de poder partilhar essa pequena página da história da minha vida e da vida também do nosso país. Sucesso à televisão. Muito obrigado. Foram estas as palavras do Nelson Moda, o nosso convidado para esta edição aqui neste canal, e vamos obviamente voltar numa outra ocasião para trazer mais um espaço de conversa. Obrigado, até à próxima.